Interessante, esse Aureliano Babilônia é o sujeito que vai decifrar uns misteriosos manuscritos, né, escritos muito tempo atrás por um cigano que conheceu José Arcádio, o fundador de Macondo. Esse cigano se chamava Melquíades. Em Priscas Eras ele redigiu numa língua estranhíssima, que até então não se sabia, mas era sânscrito, toda a história, toda uma série de previsões, assim como seriam as centúrias de Nostradamus, né, uma série de oráculos sobre toda a vida da família. E aqueles manuscritos ficam guardados num quartinho, junto com as outras coisas do cigano Melquíades, e aquilo é quase um emblema, ao mesmo tempo algo que atrai e que ameaça a família. Né? Eles sabem que ali tem alguma coisa importante guardada e que ninguém consegue decifrar, porque aos olhos de todos, durante as gerações, até mesmo a escrita é uma coisa... A questão da língua é uma coisa enigmática. Eles dizem que a própria grafia se assemelha muito mais à escrita musical do que, enfim, à escrita corrente do nosso alfabeto. Então, veio o Aureliano Babilônia, quem vai conseguir decifrar esses manuscritos com as previsões a respeito da vida da família, Buendia e Guarã, e ele descobre que é sânscrito, isso também é muito interessante, que a língua em que está escrito aquilo tudo, que o cigano Melquíades escreveu, é sânscrito, e ele se dá conta de que então ele vai ser digamos assim, o último, ele vai encerrar a saga da família, naquele final apocalíptico. E por que eu digo que isso é interessante? Por duas coisas. Primeiro, o próprio nome, né? Aureliano Babilônia. Babilônia. Por que diabos Babilônia? Onde é que é essa Babilônia aí no meio? É muito simples, né? A palavra Babilônia, ela tem uma origem muito antiga. No hebraico, por exemplo, ela vem da raiz Balal, que significa confusão, por exemplo. Então, uma das acepções é confusão. Então, essa palavra ela também gerou outras coisas, como, por exemplo, o grego babu, que significa gago ou dificuldade de dicção. Então, não é à toa também que a Torre de Babel se chama Babel, que é a torre da confusão, da mistura de línguas. E Aureliano Babilônia que vai justamente desfazer aquela confusão aparente, que é aquele manuscrito enigmático, e dali vai extrair a verdade a respeito de todas as gerações da família. E por que o sânscrito é interessante? Sânscrito é uma língua do Oriente, uma língua hindu. Né? Então por que o cigano Melquíades escreveu em sânscrito, uma língua hindu? Isso é muito legal de se notar, porque vocês notam que a mitologia hindu, ou até se vocês quiserem chamar assim, a cosmologia hindu, ou seja, a acepção hindu para a criação, evolução do universo, ela é muito diferente da que preconiza a ciência atual. O que diz a ciência atual? Nosso universo teve um início, num momento bem definido do passado, e desde então está evoluindo, e provavelmente vai durar para sempre. Essa é a ideia de universo da física atual. A cosmologia tradicional religiosa hindu fala de um universo cíclico, que é periodicamente destruído e reconstruído. E esse é o mito da dança de Shiva. Conforme Deus Shiva vai dançando, vai pisando em cima, destruindo e dando origem a um novo universo. Então isso chama a atenção, o sânscrito e toda a carga mitológica hindu que ele traz consigo, para essa questão do tempo cíclico. O próprio 100 Anos de Solidão é uma repetição de ciclos. Esses vários Aurelianos, esses vários Josés Arcádios com características em comum. Na verdade, se vocês quiserem pensar assim, há uma repetição, né, obsessiva de características, de situações, as situações de incesto que vai e volta, tem um tio com uma sobrinha, vai e volta, tem dois primos. É essa permanente circularidade desse microcosmo que o Gabriel Garcia Marques criou através de Macondo. Então, na verdade, se vocês pararem para analisar com cuidado, só para quase me encaminhar para os finalmente, se vocês pararem para analisar, o tempo, então, nos 100 Anos de Solidão, ele é em boa medida um tempo cíclico. O tempo dentro da casa da família é um tempo cíclico. Aquelas gerações se repetem e elas convivem, em certa medida, o tempo todo entre elas, porque sempre tem um José Arcádio com um Aureliano, então é como se ali o tempo se repetisse. Fora da casa, a aldeia de Macondo, o tempo flui de maneira linear. Ali vão acontecendo coisas. As guerras se sucedem,
as inovações tecnológicas vão chegando, o trem, o cinema, as companhias internacionais vão se instalando na cidade. Ali o tempo passa, na ordem cronológica, na ordem histórica. E eventos da história da América Latina são contados, têm os seus reflexos na vida daquela aldeia que é Macondo. E existe ainda um terceiro ambiente dentro do livro em que o tempo não é nem cíclico e nem linear. Um terceiro ambiente no livro em que o tempo simplesmente não passa, que é justamente o gabinete dentro da casa dos Buendia, em que estão guardados os manuscritos de Melquíades. Esse quartinho onde o cigano ficava confabulando com o patriarca José Arcádio, fazendo experiências alquímicas e outras cocitas más, esse ambiente, em dado momento, ele fica fechado por muitos e muitos anos, e depois um dos aurelianos resolve reabri-lo. E qual é a surpresa dele e da Úrsula ao encontrarem o quarto intacto, sem poeira, todos os metais ainda cheios de brilhos, os papéis apenas tão velhos quanto eram quando foram escritos. É como se ali o tempo não tivesse passado. Ela chega cheia de baldes, esfregões para limpar e encontra a perfeita ordem, como se ali não tivesse transcorrido um dia, desde que o Melquíades havia morrido. Então, ali é um lugar, um ambiente atemporal. E, na verdade, eu gosto de dizer que eu enxergo nisso, nesse não passar do tempo no quartinho do Melquíades, se é que pode se chamar assim, também uma alegoria da persistência da memória. Essa é uma coisa que eu não vou poder desenvolver muito, por causa do tempo, porém, a memória é uma coisa muito, muito, muito importante dentro dos 100 anos de solidão. Aqueles manuscritos que estão guardados nesse único lugar onde o tempo não passa, eles são a memória da família, essa memória sempre presente. E tem uma frase do livro, Tudo se Ilumina, do Jonathan Safran Foer, em que ele diz um momento mais ou menos o seguinte: um judeu ele tem 6 sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar, audição e memória. Nesse sentido, a família Buendia é bastante judaica, embora não seja uma família de origem semítica. Por quê? Porque a memória ali, ela tem uma concretude ou uma dimensão quase fisiológica. Tem apenas assim 2 exemplos bem rápidos. Um é quando a Úrsula, essa matriarca fundadora, já está muito velhinha, ela chega quase até aproximadamente 150 anos de idade, no decorrer da trama. Quando ela já está bem velhinha, ela começa a perder a visão. E daí diz mais ou menos o seguinte, né, no livro: ninguém soube com certeza quando começou a perder a vista. Mesmo nos seus últimos anos, quando já não podia se levantar da cama, parecia simplesmente que estava vencida pela decrepitude. Mas ninguém descobriu que estava cega. A princípio pensou que se tratava de uma debilidade transitória, e tomava xarope de tutano e botava mel de abelha nos olhos. Mas muito brevemente foi se convencendo de que afundava sem salvação nas trevas, a ponto de nunca ter tido uma noção muito clara da invenção da luz elétrica, porque quando instalaram os primeiros focos, só pôde perceber o brilho. Não disse nada a ninguém, pois teria sido um reconhecimento público de sua inutilidade. Empenhou-se numa calada aprendizagem da distância das coisas e das vozes das pessoas, para continuar, agora vem a parte boa, vendo com a memória quando já não permitissem as sombras da catarata. Então ela utiliza a memória como um sentido, como um 6º sentido para se orientar. Ela tem todo aquele arcabouço de 150 anos de vivência naquela casa patriarcal, e a noção dos cheiros, da posição das coisas, da voz das pessoas, das texturas dos móveis, das roupas dos santos, né, que faz com que ela passe como uma pessoa que enxerga quando já está mesmo completamente cega. E tem um outro momento também em que o Aureliano II, ele se depara, ao abrir o quartinho do Melquíades, ele se depara com o fantasma do próprio Melquíades.